Olá, tudo bem com você? Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu vou meditar sobre um dos milagres de Jesus. Foi o 19º milagre de Jesus, em ordem cronológica, que ele realizou quando esteve aqui na Terra, aproximadamente 2000 anos atrás. Eu vou meditar no Evangelho segundo escreveu Mateus, a partir do versículo 25. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram com medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor," disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha," respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Esse milagre, ele foi realizado, duplo milagre, Jesus e Pedro. Ele foi realizado logo após Jesus ter multiplicado 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Após ele ter feito este milagre, por volta talvez de 5 horas da tarde, Jesus ele fica ali despedindo a multidão. Ele estava na margem oriental do Mar da Galileia, mais para a região nordeste do lago, ali do lago de Genezaré, e ele fica ali despedindo a multidão. Enquanto ele despedia a multidão, ele disse para os seus discípulos: "Olha, entrem nos barcos e vão para o outro lado. Vocês podem ir." Impressionante que 2 evangelistas, eles disseram em seus escritos que Jesus insistiu com eles para que eles entrassem no barco e fossem para o outro lado. Eu creio que essa insistência, talvez os discípulos: "Mestre, mas o senhor vai ficar sozinho aqui? O senhor está querendo que nós vamos para a margem ocidental do lago sem o senhor? O senhor depois vai de que forma? O senhor está sem barco? Como o senhor vai para o outro lado do lago?" Mas o fato é que Jesus insiste tanto com eles que eles vão sem Jesus. E Jesus termina ali de despedir aquela multidão e ele sobe para um monte, a margem oriental do Mar da Galileia. Ele é bastante montanhoso, principalmente a região nordeste do lago é bastante montanhosa, e Jesus subiu para o monte para orar. E os discípulos desceram ali para as margens do Mar da Galileia, pegou o barco ou os barcos, não sabemos quantos barcos, se era um ou mais barcos, e eles foram em direção à região de Cafarnaum. João, no capítulo 6, no versículo 17, ele registra que eles saíram de uma região do Mar da Galileia e foram até a região de Cafarnaum. E essa travessia duraria pouco tempo, porque são aproximadamente 12 quilômetros entre a margem oriental e a margem ocidental. Mas, quando eles começaram a travessia, veio um vento muito forte, ou seja, uma pequena tempestade sobre o lago. E diz Mateus,
o evangelista, ele diz no versículo 24, desse mesmo capítulo 14 que nós lemos, que o barco já estava em considerável distância e estava sendo fustigado pelas ondas. O que é fustigado? Açoitado por ondas contrárias. Com certeza, devido aos os ventos, eles não içaram as velas do barco, devido ao forte vento. Então eles foram remando, mas eles estavam sendo, o barco estava sendo açoitado pelas ondas contrárias. E eles remaram desde aproximadamente 6 ou 7 horas da tarde até aproximadamente 3 a 4 horas da manhã. E eles navegaram aproximadamente 5 ou 6 quilômetros. O Evangelho, segundo escreveu João, registra isso no versículo 19. Ele diz que eles navegaram entre 5 e 6 quilômetros. Portanto, eles estavam no meio do lago. E Jesus viu isso. Marcos, no versículo 48, relata que, eu não sei como Jesus viu, porque era noite, mas diz aqui: ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Então Jesus viu. Impressionante. Jesus contempla a tudo e todos. Mesmo na escuridão, Jesus contemplava os discípulos lá no meio do mar da Galileia, remando com dificuldade. Então Jesus se dirigiu até os seus discípulos que estavam ali apavorados, tentando vencer aquela pequena tempestade e chegar ao outro lado do mar da Galileia. E Jesus, ele agora desafia as leis da natureza no que se diz respeito à lei da gravidade. E ele vai andando sobre a superfície do mar. Mesmo o mar encapelado, o mar furioso pela força do vento, Jesus ele vai caminhando tranquilamente sobre a superfície daquele imenso lago, ou mar, como eles o chamavam. E quando eles estavam quando Jesus estava aproximando do barco, eles contemplaram de longe um vulto na escuridão. Eles já tinham contemplado Jesus acalmar a tempestade, tinham visto Jesus multiplicar pães, mas eles não tinham visto ainda nada parecido com aquilo que eles estavam vendo agora. Um homem andando sobre a superfície das águas como se estivesse andando em terra seca. Eles ficaram tão apavorados, eles já estavam assustados com a tempestade que estava acontecendo. E agora, vendo um vulto caminhando sobre a superfície das águas, eles ficaram apavorados. E diz aqui que eles começaram a gritar com medo. E disseram: é um fantasma! Impressionante que até naquela época ainda já existia a ideia de fantasma. Nos dias atuais, muito se fala de fantasmas. E também na época de Jesus não era diferente. As pessoas também tinham essa ideia de aparição de fantasmas. E eles disseram: é um fantasma. Algo sobrenatural está vindo em nossa direção. E Jesus, quando ouviu os gritos dos seus discípulos, ele disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Impressionante que a palavra sou eu aqui parece quando Deus chamou Moisés e disse: quando alguém perguntar, diga eu sou. O eu sou, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que controla todas as situações,
o Deus do universo, o Criador de todas as coisas, eu sou. Foi isso que Deus disse para Moisés. Diga que eu sou. O nome de Deus, Yahvé. E aqui, Jesus diz praticamente o mesmo. Sou eu. Só inverteram as posições. Sou eu. Não tenham medo. E Pedro, Senhor, ele ficou admirado. Eu posso até contemplar assim a face de Pedro. Senhor, eu nunca tinha visto o Senhor dessa forma. Andando sobre o mar, me surpreendeu, mestre. Senhor, disse Pedro, se és tu mesmo? Não que eles, naquele momento ele estava duvidando de que realmente fosse o mestre, porque ele já tinha escutado a sua voz. Ele disse, Senhor, ele reconheceu Jesus como Senhor. Mas, se és tu mesmo, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E Jesus disse, venha, respondeu ele. Eu creio que Pedro, ele coloca os seus pés sobre o mar encapelado, furioso, e começa a andar. Pois mesmo Jesus se aproximando do barco, a fúria da tempestade ainda não tinha terminado. E Pedro começa a andar por sobre as águas. E ele vai caminhando tranquilamente ao encontro de Jesus. Mas quando ele começa a olhar ao redor para a força do vento, tira o seu olhar de Jesus. Ele estava focado em Jesus, mas quando ele tira o seu olhar de Jesus, ele imediatamente afundou. Imediatamente ele afundou. E diz aqui que ele pede por socorro. Salva-me, Senhor! E Jesus imediatamente estende as suas mãos e tira Pedro das águas. E ele dá novamente uma pequena repreensão em Pedro. Homem de pequena fé, por que você duvidou? Novamente eu digo que Jesus nunca repreendeu alguém por confiar demasiadamente nele. Ele sempre repreendeu aqueles que não têm plena confiança no seu poder. Você pode confiar com todas as suas forças em Jesus, que jamais ele vai te repreender. Mas quando você não confia nele o suficiente, com certeza você será repreendido. E assim que Jesus entrou naquele barco, o mar se acalmou. E aqueles homens, eles ficaram maravilhados. E eles disseram, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Impressionante que os discípulos, eles estavam fazendo algo que Jesus tinha mandado. Eles estavam obedecendo a ordem de Jesus, pois Jesus insistiu com eles que eles entrassem no barco e fossem para a margem ocidental do lago. Eles não estavam desobedecendo uma ordem de Jesus. Eles estavam obedecendo uma ordem de Jesus. Mas mesmo assim veio a adversidade. Muitas das vezes, mesmo fazendo algo que Deus nos manda, vem adversidade sobre as nossas vidas. E essa adversidade, essa luta, essa tribulação, ela vem justamente para provar a nossa fé. Muitas das vezes sofremos porque nós estamos desobedecendo a ordem de Deus, como fez o profeta Jonas. Ele desobedeceu e veio grande tempestade sobre a embarcação em que ele estava. Mas neste caso, a luta, a tribulação, a tempestade que veio sobre o barco dos discípulos, eles estavam obedecendo a ordem de Jesus. Mas quando nós estamos obedecendo a ordem de Jesus, imediatamente Jesus, ele vem ao nosso encontro para nos socorrer. Jesus jamais ele nos desampara.
Jamais Jesus nos deixará só. No momento certo, no meio do lago, no meio da tempestade, Jesus aparece e nos dá o livramento. Por isso que nós devemos confiar no Senhor. Ainda que pensamos conosco mesmo, Jesus nos abandonou. Talvez os discípulos estariam pensando no meio do lago, Jesus nos abandonou. Numa tempestade anterior, Jesus estava dormindo no barco. Mas neste evento aqui, Jesus não estava mais no barco. Jesus estava fora do barco. E eles talvez comentaram um com o outro: puxa, agora Jesus não está conosco. O que faremos? Mas bem no meio da tempestade, Jesus aparece. Outro detalhe que me chama a atenção é o fato que Pedro, quando ele estava olhando para Jesus, ele estava caminhando sobre a tempestade, sobre as águas do mar. Mas quando ele tirou o foco de Jesus, imediatamente ele afundou. Assim somos nós em nossa caminhada aqui nessa terra. Enquanto nós estivermos olhando fixamente em Jesus, nós conseguiremos caminhar sobre as águas desta vida, sobre o mar encapelado desta vida. Mas quando nós tiramos o nosso foco de Cristo, o nosso Mestre, imediatamente nós afundaremos. Por isso, meu amado, que me ouve e vê, confie em Jesus. Coloque inteiramente a sua confiança no Senhor Jesus. Não tire o seu foco de Jesus. Ainda que você esteja pensando, Jesus me abandonou. Não, Ele não te abandonou. Ele está vendo de longe, como Ele viu os discípulos. Marcos registrou isso aqui. 3 evangelistas, eles registraram esse milagre, esse duplo milagre, de Pedro e de Jesus caminhar sobre as águas do mar. Jesus contemplou de longe o que os discípulos estavam passando. Por isso Jesus está vendo a sua tribulação. Mas no momento exato, Ele virá ao teu encontro e irá te socorrer. Que Deus em Cristo o abençoe, em nome de Jesus. Amém.